Glória a Deus. Bom dia aqui para os irmãos na casa, amém? Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você também que vai participar, compartilhar, interagir conosco, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma semana de vitória para todos nós. Mais um dia, mais uma oportunidade. Que nós possamos preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Uma palavra, irmão, que possa mudar pensamento, direção, trazer paz aonde não tem, trazer a cura onde está a doença, trazer alegria onde está a tristeza. A palavra de Deus, ela é a mesma, ela não muda, né? Ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Quero pedir a vocês, irmão, aí que participam desse trabalho, dos ensinos, mas ainda não é inscrito nesse canal. Se inscreve nesse canal, você vai estar ajudando a divulgar para outras pessoas, irmão, esse trabalho, né? Nesse canal, no YouTube, no Face, no TikTok, no Instagram. Você vai estar com a oportunidade, irmão, de divulgar. Você que muitas das vezes não tem como assistir, participar com a gente de manhã, e no decorrer do dia você abre e está ali algumas falas, você se interessar de assistir ele todo, você pode ir no meu canal no YouTube, tá? E você vai se deparar lá com o ensinamento completo, tá bom? Esse é o convite, faz com que esse trabalho possa ser divulgado e o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém. Se você não gostar do comentário, do ensino, desse trabalho que a gente faz, não tem problema, tá bom? Não é obrigado, né? Você não paga nada por se inscrever nesse canal, você vai estar ajudando a divulgar mais o trabalho do Senhor. Eu vou pedir o Marcelo para ler para nós aí, João, é o Evangelho, capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Amém. A paz do Senhor para todos que estão assistindo, né? Amém. Deus venha abençoar cada um aí, que venha ter compreendimento, entendimento, e meus irmãos aqui que venham ter também o compreendimento, entendimento da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela é eficaz, né? E vem entrar e penetrar dentro do nosso ser, né? E a gente venha acordar, né? Não só ter entendimento, mas também ao dia a dia colocar em prática, que é o mais importante. A palavra de Deus diz assim, João, capítulo 1, versículo do 11 ao 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Amém. Obrigado, Marcelo. Filho ou criaturas? Quem somos? Irmão, nós temos a oportunidade de nós se conhecermos. Quem somos nós? Uma certa vez Jesus perguntou aos discípulos, quem diz o povo que eu sou? E depois Jesus fez uma pergunta para eles mesmos, os discípulos. E vós, quem diz que eu sou? Porque Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele veio fazer na terra.
O que nós veio fazer nessa terra, irmão? Encher a cara de cachaça? Fumar até o nosso pulmão não aguentar mais? Usar droga, irmão, até ficar louco? Viver uma vida de pecado nesse lugar? Quem somos nós? Se a gente for ver, irmão, o primeiro homem e a primeira mulher que Deus fez, você vai ver que Deus tem o prazer, irmão, de criar o homem. Deus tem o prazer de formar a mulher. E Deus tem o prazer de colocar eles no paraíso. Você vai ver você vai observar a fala de Deus para Adão quando Deus diz assim, ó, você pode comer de todos os frutos que tem nesse jardim. Só não coma do fruto que lhe dá conhecimento. Ou seja, sempre onde Deus nos colocar, irmão, sempre vai ter o bem e o mal. Sempre vai ter as coisas boas e as coisas ruins. Ó, veja bem, a gente está num ambiente que não tem bebida, não tem droga, não tem cigarro. Mas veja bem, a gente pode adoecer aqui de outras formas. Comer demais, exageradamente. Encher a comida da gente de pimenta. Depois está passando mal. Ou seja, aí a gente mesmo se conhece. Poxa, eu como pimenta e passo mal. Poxa, eu como pimenta e minha pressão vai lá para cima. Então por que eu continuo comendo? Poxa, quando eu como demais eu passo mal. Então por que eu continuo comendo? Então aonde a gente for, irmão, sempre se nós não vigiar, a gente vai se estragar. Pode estar, às vezes a gente sai de um canto porque está se estragando em certas coisas e vai para outro canto está se estragando em outra coisa. Para onde a gente for, a gente temos que o quê? Vigiar. Vigiar. Interessante que a leitura que o Marcelo fez aí me chama a atenção porque o apóstolo João, no capítulo 1, ele já inicia ou abre o evangelho falando de filhos e criatura. Pastor, mas todos que estão na terra não são filhos de Deus? Pois é. Diante desse contraste que João coloca, dá para entender que não. Há uma diferença e no versículo 12 é o que chama mais atenção. Porém, alguns creram nele e o receberam. Ó, alguns creram em Jesus e receberam Jesus. E a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Interessante isso aí, né? Interessante. Por isso, quando eu estava meditando ontem nessa mensagem, irmão, aí o Senhor me levou lá para o Velho Testamento.
sobre Israel. Para aqueles que se tornarem filhos de Deus, tinha que fazer a circuncisão. Se chegasse um estrangeiro, era criatura. Mas se fizesse a circuncisão, o estrangeiro já se tornava filho. Já se tornava filho. Então, no Velho Testamento já tinha esse contraste. Aí, hoje, segundo aqui o que o apóstolo Paulo passa para nós, mostrando o contraste de criatura e filhos, ele diz no versículo 12 que aqueles que crê e recebem se tornam filhos de Deus. Então dá para entender, segundo a palavra, que todos que estão na terra, só Deus é criatura de Deus. Agora, para se tornar filho de Deus, tem que crer em Jesus e receber Jesus. Olha aí. E nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes nisso aí. E no final nós vamos se reconhecer quem eu sou. Rodrigo, quantas vezes, Rodrigo, eu bati no peito na mesa, no balcão de um bar, dizendo, meu irmão, sabe por que eu estou bem bem? Porque eu sou filho de Deus. Quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes? Irmão, eu também sou filho de Deus, irmão, tenho direito também. Minha vida não é só trabalho, não. Também sou filho de Deus, né? Tomar também uma pinga, uma gelada. Blasfemando sem querer, né? Quantas vezes? Na verdade, só Adilson, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O que é o tempo da ignorância, só Adilson? É aquilo que eu pratico, mas eu não tenho uma noção. Só que hoje eu e o Senhor, nós conhecemos a verdade. Agora, se nós voltarmos a fazer o que nós fazia, então agora nós estamos fazendo consciente. Adão e Eva, antes do pecado, eles estavam no tempo da inocência. Depois que eles pecaram, agora eles vivem agora a época da consciência. Então eu, o Senhor, nós vivemos o tempo da consciência. Nós não vivemos mais o tempo da inocência. Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade. E hoje nós conhecemos a palavra. Podemos não estar vivendo o que ela pede para nós vivermos. Mas nós somos conhecedores. O apóstolo Paulo vai dizer assim, se é de conhecer e não praticar, é melhor que nunca tenha conhecido. Então, veja bem, irmão, por mais que a gente esteja no dia a dia fazendo o que é errado, hoje nós fazemos o errado consciente. É igual eu recebo uma pessoa aqui, irmão, ela não conhece as regras da casa. Só que é passado a regra. Nos primeiros dias tem como ela ainda errar nas regras? Tem. Porque ela está se adaptando, está conhecendo. Só que vai chegar um tempo que não tem mais desculpa para ela na casa. Porque todo dia Serene toca. Então por que todo dia está acordando atrasado? Todo dia Serene troca, tem horário para chegar aqui. Por que só chega atrasado? Então essa pessoa hoje, ela já erra consciente. Ela não é mais inocente. Quando se fala de inocência, há o perdão, há uma... há como você não punir, mas orientar. Só que quando a pessoa começa a errar consciente, aí já entra a punição. É diferente. Pastor, então por que Deus puniu Adão e Eva? Você está no tempo da inocência. Mas se lembre que Deus avisou, isso não pode. Então por que eles foram fazer?
Eles foram alertados. Agora, se Deus não tivesse alertado e eles tivessem ido fazer, e Deus punisse eles, então Deus era injusto. Então não seria injusto punir alguém aqui, irmão, sem antes avisar o que não pode e o que pode. Mas avisando e a pessoa faz ciente, já é diferente. Já é diferente. Então vamos lá, irmão. Filhos ou criatura, quem somos? João abre o evangelho mostrando um contraste. Todos são criação de Deus, mas apenas os que o recebem se tornam seus filhos. Filiação, entenda isso, irmão. Filiação não é automática. Ela é concedida. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 12. Aqueles que crê e recebem o Senhor, é-lhe concedido o direito de se tornar filho de Deus. Então, isso aqui não é automático, isso aqui é concedido. É concedido. Existe gente dentro da casa que nunca se tornou da família. Criaturas estão perto, filhos, porém, estão dentro. Então, veja bem, irmão. Existe gente dentro da casa que nunca se tornou da família. Quantas famílias vivem hoje, irmão, esse contraste dentro de casa? Eu fui um. Nisso. Oi? Eu acho que eu fui um. Você tinha uma família mesmo que não tem, era? É. Vivia dentro de um lar, mas que você, na verdade, não tinha, não era família, como é que posso dizer? Familiarizado. Não tinha união. Isso. Não se conheciam, praticamente. Isso. Eu vivia lá fora, lá do quintal. Tinha televisão, rádio, cama, mas não participava lá dentro. Só entrava só para comer, tomar banho e ia pro quarto lá do quintal. Acho que eu sou um desses. É como o Rodrigo está falando aí, ó, existe gente dentro da casa que nunca se tornou da família. Né? Ou seja, há pessoas desprezadas, ou pessoas que há também que ela auto se despreza. Irmão, vamos sentar aqui para almoçar? Não vai. Ô, irmão, vamos participar aqui de uma foto, cadê fulano? Diz que não vem, não. Ô, irmão, vamos sair, vamos comer um lanche fora? Não, vou não, pode ir lá vocês. Ou seja, nada participa. Ô, irmão, o que a sua mãe gosta? Não sei. Ô, fulano, o que seu pai gosta? Não sei. Ô, pai, do que seu filho gosta? Sabe que eu não sei? Então, tudo dentro de casa. Eu tenho um irmão que é assim, pastor. Pois é. Ele tem milhares assim. Os dois filhos e a esposa vão para a igreja, ele é funileiro, ele pintor de carro. Foi 3 dias. Eu vou aí nada. Eu vou pro boteco e tomar cachaça e usar droga. Só que ele está falando aí que ele escolhe o pecado, né? Mas aqui justamente ele está falando de ser família. De ser família. De um conhecer o outro, conhecer as vontades. Né? Agora você imagina bem, alguns colocando referência de A, de B, outros de si mesmo. Agora, vamos lá, irmão. Nós dizemos que somos filhos de Deus, sim ou não? Sim. Será que nós conhecemos nosso pai?
Será que nós conhecemos a vontade do nosso Deus? Nós temos filho. Mas será que nós somos esses filhos, igual foi citado aqui? Filhos aonde o pai pede alguma coisa, eu não vou não. Não quero não. Não vai só. Nós dizemos que somos filhos de Deus. Em muitos casos somos esses filhos. Né? Muitas das vezes somos nós. Somos nós. Buscamos muitas das vezes, não conhecemos o somos nós. Do nosso Pai. Você se tira por aqui, mas vou trazer uma referência por aqui. Irmão, hora da oração. Vamos orar pelo almoço. Cadê fulano? Ainda está fazendo negócio ali. Cadê ciclano? Foi lá deixar o negócio lá em cima. Veja bem, irmão, agora nós estamos diante de um líder, de um pai espiritual, que vocês estão vendo, que todo dia está batendo na tecla, e mesmo assim ainda me torno distante. Por quê? Porque muitas das vezes, se quiser que espera, não pode esperar um pouco também não? Para que essa pressa? Vou primeiro ali. Vou primeiro terminar isso aqui. Muitas das vezes nós somos assim, irmão, no dia a dia. Nós não estamos preocupados em fazer a vontade do Pai. Quanto mais de um líder. Quanto mais de uma esposa, ou vice-versa, né? Você, mulher casada aí, fazer a vontade do marido, os filhos dos pais. Só que eu quero apresentar algumas coisas para vocês aqui, e o primeiro é: criatura tem forma. Só que o filho, ele tem o quê? A natureza. Olha a diferença da criatura para o filho. A criatura ela tem forma e o filho ele tem a natureza. No versículo 10 vai dizer assim, a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Por que o mundo não a conheceu? Porque quem entrou no mundo foi a natureza de Deus. Só que o mundo é criatura, irmão. O mundo não compreendeu, não entendeu, não recebeu a natureza de Deus em Cristo Jesus. Quer ver? Marcelo, lê na tradução, só o versículo 10, que é outra tradução. 10 está escrito assim na minha Bíblia. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Olha aí. Ou seja, Deus se faz presente agora no mundo na pessoa de Cristo. O mundo não conheceu. Mas o mundo conhecia Deus através de quê? Da lei. Da palavra. Me faz me lembrar isso aí, Marcelo. Jesus, ele evangeliza a mulher samaritana, em João capítulo 4. A mulher samaritana agora vai na cidade e agora avisa o povo. A quem nós espera? E está escrito sobre ele, está lá no poço de Jacó, o Messias. Parece que é ele. Aí a Bíblia diz que toda a cidade vai aos pés de Jesus. E Jesus começa a ensinar. A Bíblia diz que agora a mulher vai levantar a boca para falar algo e o povo diz assim, se cala. Não precisa mais você falar nada. Porque agora nossos olhos veem e os nossos ouvidos estão escutando pessoalmente. Não precisa mais que ninguém nos ensine.
Os samaritanos recebem Jesus e creem em Jesus, irmão. Olha a diferença. Só que aqueles que se diziam filhos legítimos não recebeu e nem creu. E é isso que nós temos que ter cuidado, irmão. Só que, veja bem, os que se diziam filhos legítimos, nem creu, nem recebeu e ainda estavam vivendo uma vida de pecado. Os samaritanos, irmão, que eram rejeitados e conhecidos como uma mistura, eles crêem e recebem Cristo. É tanto que não quer deixar mais Jesus embora dali. Jesus, se não me engano, ainda passa mais 3 dias com eles ali. Então, criatura tem forma, filho tem natureza. Repetindo o versículo 10, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. E essa palavra quem é? Jesus. O texto declara, filiação não se mede por origem natural. Filiação não se mede por origem natural. Filiação é medida por natureza espiritual. Se lembra a conversa que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos era uma criatura, e Jesus estava dizendo, Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos, o mestre velho de Israel. Ele ensinou quantas pessoas, ele formou quantos alunos? Só que é como diz aqui, e nós tem como observar no texto que ele declara que filiação não se mede por origem natural, mas a filiação é medida por natureza espiritual. Por quê? Porque no versículo 13 vai dizer assim, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Olha só, o nascimento de Jesus, irmão. E essas coisas é muito polêmica, mas que o Senhor abra um entendimento para que vocês possam entender. Veja bem, Jesus, ele nasce de uma virgem chamada Maria. Só que quem é o pai de Jesus? É José ou é Deus? Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus. O Espírito Santo é o pai de Jesus. E eu ouvi o incrédulo uma vez dizer assim, Maria era adúltera. Porque era casada com José e teve o filho do Espírito Santo. Mas, na verdade, irmão, pelo lado natural, pela incredulidade, faz sentido. Faz sentido, ela não está errado. Marido, né? Não está errado. Só que aqui é um ato espiritual. O ato carnal foi de Maria gerar Jesus e Jesus vinha ao mundo. Mas ela foi concedida pelo ato espiritual, não ato carnal. O ato carnal, repito, foi só ir gerar Jesus. Mas foi concedido pelo um ato espiritual. Plantar a semente. Isso. Só que Jesus, como homem, teve mãe. Jesus, como um filho espiritual, o pai foi Deus. Por isso que se usa muito essa questão que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Vamos lá. Criatura. Primeiro, tem forma divina.
Só que não tem vida divina. Olha a diferença, seu Adilson. Criatura tem forma divina, mas não tem vida divina. O que foi que Deus disse lá em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que há essa diferença. Então, esse é o significado de criatura. Segundo, vive sustentada pela criação, mas não é guiada pelo Espírito Santo. Nós vivemos sustentado pela criação, nós fazemos parte da criação. A árvore, as aves do céu, está lá em Mateus capítulo 6. O próprio Jesus disse: quem é que sustenta? É Deus. Eu vou te mostrar uma passagem aqui, Mateus capítulo 5, versículo 40. Deixa eu ver aqui, 40 e... Deixa eu ver se é 43. A vingança, amou os inimigos. Deixa eu ver, Pai. Mas eu digo aos inimigos, ore pelos seus inimigos, para que o vosso Pai sobre os maus. Pronto. É o versículo 45, irmão. Ó, Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Ou seja, toda a criação ela é sustentada por quem? Por Deus. Então, as criaturas são sustentadas por Deus, faz parte da criação. Só que essa é a diferença. Vive sustentada pela criação, mas não são guiados pelo Espírito de Deus. Terceiro, conhece sobre Deus. Conhece sobre Deus. E qual é a diferença aí, pastor? Que não conhece Deus. Então a criatura conhece sobre Deus, mas ela mesma não conhece Deus. Por quê, pastor? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 8, vai dizer o quê? Aqueles que vivem na carne não conseguem agradar a Deus. Romanos capítulo 1 vai dizer que eles não quiseram conhecer a Deus. Então a criatura, irmão, ela foge disso. A criatura ela foge da realidade. A criatura ela só olha para si. A criatura ela esquece o dia de amanhã. A criatura esquece que ela vive por causa que tem um Criador. Falando sobre criatura ainda, quarto, tem respiração, mas não conhece Deus. Não conhece Deus. Agora eu vou te dar um exemplo que o Espírito Santo vai me lembrar, irmão, do profeta Balaão, se eu não me engano o nome dele. A Bíblia diz, irmão, que esse profeta, ele foi comprado, irmão, por um valor para profetizar contra o povo de Deus, para subir o monte e profetizar ou amaldiçoar o povo de Deus. E ele indo lá, tal, no seu jumento, papai, quando dá fé, irmão, tem um anjo com a espada na frente. E o jumento começou a jogar ele na parede, começou a bater ele na parede, e ele começou a se perturbar com o jumento. E ali ele começou a espancar o jumento, irmão. Só que o profeta não estava vendo o anjo, só que o jumento estava vendo o anjo. E ele começa a espancar, Marcelo, o jumento. Aí a Bíblia diz que Deus abre a boca do jumento. E agora o jumento vai falar com o profeta.
por que tu está batendo em mim? Aí o profeta diz assim, por que você não está me obedecendo? Aí o jumento diz assim, você não está vendo o anjo, eu estou querendo poupar a tua vida, o anjo está aí com a espada aí na tua frente para te matar, e eu estou querendo te poupar e tu está me maltratando. Olha aí, irmão, o jumento naquele momento ele se torna o quê? Um anjo Protetor, né? Tá querendo Uma, proteger. uma pessoa espiritual. E quem é a criatura ali no momento? O profeta. Olha aí, irmão. Olha o que, irmão, que o homem carnal, olha o que a criatura. Irmão, por mais que ela conheça as coisas de Deus, mas não conheceu Deus. Estava tão cego que não conseguiu ver o anjo. E o jumento, que não tem espírito, que não fala, neste momento, tanto viu como falou. Então, a criatura, muitas das vezes, ela se perde, achando que conhece, achando que sabe de tudo. Irmão, a sabedoria do homem é uma sabedoria para ele viver nessa terra. Você vê, irmão, voltando para Nicodemos, um homem, irmão, mestre, ensinava a lei, mas não passava de uma criatura. E Jesus foi mostrar para ele o que ele precisava, irmão, para se tornar filho. Precisava crer naquele que estava falando com ele, precisava receber aquele que o Pai enviou e estava diante dele. Muitas das vezes, irmão, a gente conhece a palavra de Deus, conhece sobre Jesus, mas nós nem crê e nem quer receber. Porque o que é crer, irmão, é acreditar. E se eu acredito, então vou tomar essas palavras para me viver diante do que eu estou acreditando. Diante do que eu estou acreditando. Agora, vamos lá. Foi falado um pouco sobre criatura, vamos falar um pouco agora sobre filho. Aqui em João capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, ó. A palavra era a fonte da vida. Essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. Ou seja, filho recebe a vida que vem de Deus. O verdadeiro filho, irmão, recebe o que vem do Pai. O verdadeiro filho não deixa de obedecer o pai para obedecer, irmão, criaturas, estranhos. Tem pessoas que são amigas, mas são pessoas, irmão, que não faz parte da família. Assim como tem pessoas, irmão, dentro da família, que não vive como família. Então, nada que falar, ela vai aceitar. Será se nós vivemos como família, irmão? Será se tudo aquilo que eu falo, vocês aceitam, vocês colocam em prática? Ou será se nós estamos aqui, mas nós vivemos, irmãos, somente sobre uma regra? Que regra não quer dizer, irmão, que eu amo fazer isso. Regra quer dizer que eu faço por obrigação. Tem coisas que a gente se submete, seu Adilson, com esperança de outras coisas lá na frente. Olha só, o que Jesus promete? Eu vou para a casa do Pai, vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar para buscar vocês para viver para sempre comigo. Irmão,
quem é filho não quer viver nessa terra. Quer viver onde o pai mora, onde o pai vive. Filho quer estar sempre próximo do pai, quer estar sempre na casa do pai. Agora é como foi falado, tem filhos dentro da casa dos pais que se tornam distantes, mesmo dentro da casa do pai. O filho pródigo, pronto, né? Dá para entender o filho pródigo. O filho pródigo tinha os pais bem de vida, fazendeiro, mas ele não se achava, irmão, dentro da casa do pai. Agora, sabe o que é que eu acho interessante, Marcelo? Por que um infeliz desse chega e diz assim, pai, eu estou indo embora. Eu vou amadurecer, eu vou trabalhar, vou conquistar. E o pai chegar e dizer assim, peraí, filho, que eu vou te dar pelo menos... Não quero nada, pai, não quero nada. Eu vou procurar vencer. Olha só, irmão, o filho pródigo nem queria estar na casa do pai e não suou, não trabalhou e queria metade do que o pai passou praticamente a vida trabalhando, conquistando. Quantas pessoas, irmão, são assim? Vixe, tá lotado, o mundo tá cheio desse. O mundo está cheio disso, muito bem. Que mata ainda. E ainda mata, exatamente. Se não der, vai morrer. Cruel. Né? Em vez de falar, ô pai, não esquenta a cabeça não. Depois um dia eu volto, o senhor vai me ver ainda. Paulo, não quero nada, quem conquistou foi o senhor, pai. Não, vou correr atrás do meu. Tá entendendo? Aqui não dá para me viver. Se não der, eu volto. Se o senhor quiser me receber. Mas não. Já tem o pai como morto. Me dá a minha herança. E ainda o infeliz, ainda para não ficar perto da casa do pai, disse que foi para uma terra muito distante. Só se lembrou do pai quando Sério. não tinha mais nada. Tem pessoas que hoje, nem liga para mim. Pessoas que estavam aqui, que é pastor para cá, pastor para lá, pastor é uma benção, pastor é aquilo outro. Cruzou o portão, esquece. Tá entendendo? Hoje eu fui na padaria, Marcelo, e o pastor disse assim, rapaz, sabe aquele fulano que passou lá na sua casa, lá e tal, que uma vez eu estava pregando lá, foi botar água lá, eu disse, eu sei, fulano de tal, ele está numa casa aí, ligou para mim, me convidando para me ir lá, levar uma mensagem, isso. Não liga para o senhor, não, não. Não está precisando, quando ele precisar, ele vai ligar. Vamos dizer assim, só ligam quando precisa. Só quando precisa. Tá entendendo? Aí vem as falsidades. Quantos desses não fazem com seus pais, com as suas mães, com as suas esposas? Só que não passam de criaturas. Só que filho recebe a vida que vem de Deus. Segundo, reflete o caráter do pai. Olha, o filho reflete o caráter do pai. Nossa, essa eu não sabia não.
Eu estava conversando com um dos meus filhos ontem à noite, já era tarde. E esse meu filho é o filho mais novo. Irmão, o que ele me encheu de conselho. E ele fez eu voltar um pouco lá atrás, que era nós, ontem, quem somos nós hoje. E eu fiquei maravilhado. Porque isso fez entender o reflexo que eu sou hoje para eles como pai. Não bebe, não fuma, não usa droga, compromissado com as coisas de Deus, tem suas famílias, seus trabalhos. Agora vamos lá. O meu pai que me fez, ele não me criou, só me fez. Prostituto. Ele tem problema hoje na garganta, não fala por causa do cigarro. A nossa família toda caiu para este lado, até as filhas, minhas irmãs, tudo bebe. Então, ao caráter e ao reflexo que passou para nós. Não é todos os casos que é caso, porque tem pai que bebe, que fuma, mas já tem filho que não faz nada disso. Nada disso. Então, tem casos que é caso, nós não podemos generalizar. Mas isso é bom, cara. Refletir o caráter do pai. Poxa, o meu pai é bom, poxa, o meu pai é honesto, pois o meu pai é justo, pois o meu pai não bebe, pois o meu pai não fuma, poxa, o meu pai não usa droga, poxa, o meu pai é marido só da minha mãe, o meu pai anda certinho, olhe para o meu pai, por mais a luta que ele passe, mas o meu pai ali é direito. Olha só, irmão. Olha só que reflexão o meu, teu, nosso filho pode fazer de nós. Irmão, não importa quem eu fui no passado, importa quem eu sou hoje. O que eu sou hoje não vai apagar o que eu fui no passado. Mas hoje, irmão, a reflexão da nossa vida hoje, mudada, transformada, vai trazer um impacto melhor do que o que foi no passado. Porque hoje estamos vivendo como uma nova criatura. E onde é que nós podemos buscar esse reflexo? Nós não temos como buscar esse reflexo no pai, na mãe, dentro de casa. Busque em Jesus, irmão. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar exemplo. Jesus como homem, Deus como homem, na pessoa de Cristo, viveu nessa terra. Pedro vai dizer que ele foi tentado de tudo, mas em nada pecou. E Jesus disse, eu vim para dar-vos exemplo. Irmão, por que você voltou para as drogas? Tu não estava na igreja? É porque aquele pastor, não sei o quê. Então, por causa dele, tu voltou para as drogas. É, né, irmão? Não, então, irmão, se você tivesse olhado para Jesus da Bíblia, você não estava aí desse jeito. Você tinha saído da igreja e tinha ido para outra. Agora, a criatura, quando ela quer desculpa para pecar, é igual Adão e Eva no paraíso. Fulano, ciclano, beltrano. Bom, não é culpa. Só que, como filho, anda conforme o Espírito. E essa passagem está, sabe onde, irmão? Romanos capítulo 8, versículo 14.
Aqui, ó. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está aí na sua Bíblia. Contra fatos não há argumentos. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus era guiado por quem, irmão? De Deus. E ele se considerava filho de Deus, ele era guiado pelo Espírito de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, irmão, ele vive a palavra de Deus. Ele é guiado diante dessa justiça. Tem aquela passagem lá em Gálatas capítulo 5, versículo 25, aquele que vive no Espírito, ande também no Espírito. Eu fui entender num certo estudo que eu fui estudar e me chamou muita atenção, que por muitos anos eu trazia essa pergunta, como é andar no Espírito e viver no Espírito? É quando eu recebo a palavra de Deus. É aquilo que Davi falou no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Andar e viver no Espírito é quando eu começo a colocar em prática essa verdade, essa palavra. Quantas vezes Jesus dizia, eu vim fazer a vontade, não minha, mas a do meu Pai. Então, irmão, filho, recebe a vida que vem de Deus, reflete o caráter do Pai, anda conforme o Espírito e também carrega a natureza do céu. Tem uma passagem na Bíblia que vai dizer que nós devemos ser como cidadãos do céu aqui na terra. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus capítulo 11, irmão, que o mundo não era digno de alguns heróis da fé. Nós temos o exemplo, e é bem conhecido, Enoque. Enoque andou com Deus, irmão, e nunca mais se viu, porque para si Deus chamou Enoque. Olha aí. Tinha pessoas, filhos de Deus na terra, que o mundo não era digno. Interessante. Diante ainda do que é filho, uma observação. Há criaturas que cantam, pensam, servem, mas nunca nasce do Espírito. Isso aqui eu achei muito interessante também. Há criaturas que cantam, pregam, servem, mas nunca nasceram do Espírito. Estão na igreja, mas não estão em Cristo. Parecem vivos, mas não foram gerados. Olha aí, irmão. Irmão, não vai, irmão, o meu caráter, ele não vai ser formado por eu estar na igreja. O meu caráter cristão não vai dizer, ou vai se revelar por que a pessoa prega, por que a pessoa evangeliza, por que a pessoa sobe monte, por que a pessoa ora. Não. O culto muda criaturas, mas só o sangue de Jesus gera filhos. Vou repetir, o culto muda criaturas, mas só o sangue de Jesus gera filhos. Irmão, por nós estarmos neste lugar, o que pode refletir na vida de outras pessoas? Através do que eu estou vivendo hoje, pastor, eu estou vendo que está sendo refletido nos meus filhos. Mas não é a primeira casa de reparação que você passa, não, né? Essa não é a primeira. Mas em outras casas eu não buscava o que eu estou buscando aqui. Não tive essa oportunidade. Eu jamais quero e nem vou contrariar ninguém. Mas o que eu sempre digo para vocês e para a família, não conheça ninguém dentro de casa de recuperação. Sim, lá fora. Lá fora, quando voltar. Lá fora, quando
voltar. É lá que o bicho pega. Porque aqui Tá dentro entendendo? é tudo maravilha, né, pastor? Quando sai lá fora... Não tem bebida aqui, não tem droga, não tem cigarro. Só que lá fora vai passar mais o tempo fora das coisas de Deus do que dentro das coisas de Deus. Um exemplo, você sai 5 horas da manhã para ir trabalhar e você volta de noite. Aí veja bem, irmão, de 5 horas da manhã até 5 horas, eu vou colocar até chegar em casa 6 horas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 11, horas. 12... 13 horas. 13 horas. 13 horas no mundo. Eu vou colocar essa expressão assim, a igreja onde a gente frequenta. É quantas horas de culto? 2 horas. E muitas das vezes o culto todinho passa dormindo porque está cansado das 13 horas do mundo. Mexendo no celular ou conversando. Mexendo no celular ou conversando. Então veja bem a dificuldade e olha a diferença de a pessoa morar dentro de uma casa evangélica como essa. Sim. E você vê que para muitos ainda tem dificuldade, que às vezes ainda quer estressar o pastor, do cara tá dormindo ali para vir para cá, ainda chega atrasado. Você imagina a dificuldade que tem da pessoa morando aqui dentro não tirar um tempo para pegar a Bíblia. Há um tempo, não tira um tempo para conversar com Deus através da oração. Não tira um dia de jejum. Morando dentro da casa de Deus. Então eu faço sempre essas reflexões, irmão, que muitas das vezes contraria. Isso é estranho. Talvez eu esteja vivendo aqui como criatura, não como filho de Deus. Porque, como filho de Deus, irmão, eu tenho o prazer de estar na presença do Pai. Eu não preciso ser obrigado. É igual um filho que tem dificuldade na casa do pai, que não mora na casa do pai. Irmão, vai na casa do pai não, domingo nós vamos se reunir lá. Vixe, mas eu tô sem tempo. Poxa, já tá com bem um mês que não vai na casa do pai. Aí já tem aqueles que moram dentro da casa do pai, que tem um almoço de família. Cadê o filho? Foi sair com os colegas. Cadê o filho? Foi sair com a namorada. Cadê o filho? Ah, foi jogar bola. Então, assim, que a gente possa se rever. Quem somos nós, irmão? Eu posso abrir a boca e dizer assim que eu sou filho. Quem tem boca fala o que quer. Mas que, na verdade, eu posso estar vivendo dentro da casa do pai como criatura. Sim. Agora eu vou passar para a segunda e última parte. Criatura reage. Filho nasce. Ó, criatura reage. Filho nasce. Vamos entender essas coisas. Primeiro, Deus lhe deu o poder de serem o que? Feitos filhos de Deus. Retornando ao versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a esse ele deu direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Agora veja bem, irmão. Há dois tipos de natureza. A natureza carnal humana, que é aquele que nasce e é gerado do pai e da mãe. E existe a natureza divina, que é a regeneração, que é gerado pela palavra de Deus, que é aquilo que Jesus fala com Nicodemos.
que precisaria nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. Só que veja bem, filhos não nascem de esforço humano. Ele não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Filhos, ele nasce de Deus. Quem crê nele, né, pastor? Quem crê nele e receber. Isso. Quem crê e receber. Eu digo assim, eu tenho Deus no coração. Ter Deus no coração, irmão, eu dizer que eu tenho Deus no coração é uma coisa. E será se Deus quer estar no meu coração com a vida que eu estou querendo levar? Porque nós temos experiência do rei Saul. O rei Saul tinha o Espírito de Deus, mas quando resolveu viver como criatura, o que é isso? Não viver mais sendo guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus sai dele e entra o espírito de tormento. Mas ele continua sentado na cadeira de rei, ele continua com a coroa de rei. Ele continua governando Israel, mas como criatura. Quantas pessoas estão hoje dentro da igreja como pastor, irmão, como líder, como obreiro, irmão, mas como criaturas de Deus. Pregam, cantam, louvam, administram, mas como criatura. E essas criaturas, irmão, se deparam com Mateus capítulo 7, versículo 21. Senhor, deixa nós entrar. Senhor, abre a porta. Jesus abre a porta e diz, o que está acontecendo aí? Mateus 7, 21. Fala sobre isso. Ó Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, purificamos leproso, curamos enfermos, fizemos obras extraordinárias. Glória. E Jesus está na porta olhando para ele e disse assim, eu não conheço vocês, olha só. Apartai-vos de mim os que tais praticam o quê? A iniquidade. Filhos não vivem pecando. Criaturas vivem fazendo o que quer. Não se arrepende. Filhos, eles podem até errar, mas se arrepende, que é uma dádiva de Deus, o arrependimento. Só que criaturas não, irmão. Criaturas procuram viver e ele forma o Deus do jeito que... Não, tem pessoas, irmão, tão carnal que diz assim, se Deus me quiser desse jeito. Criaturas que procuram viver neste mundo, que não aceita ninguém se intrometer na vida dele, nem o próprio Deus. Querem viver da sua maneira, do seu jeito. Não aceitam o conselho. Quando alguém nasce de Deus, o inferno perde direitos e o pecado perde domínio. Isso aqui é interessante, ó. Quando alguém nasce de Deus, o inferno perde direitos e o pecado perde domínio. Irmão, qual foi o direito que Satanás teve em Jesus? Nenhum. Nenhum. E qual foi, irmão, o poder que o pecado teve sobre Jesus? Nenhum. Ah, mas Jesus era Deus, né, pastor? Tá bom, irmão. Vamos lá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, José, Paulo, Pedro, quando se converteu, João. E aí? Quando deixaram de ser criatura para se tornar filhos de Deus e foram guiados pelo Espírito de Deus, eles não mandavam mais neles. Você vê que o apóstolo Paulo dizia assim,
Quantas vezes quis eu ter convosco, mas o Espírito de Deus me impediu? Ou seja, quem é criatura, irmão, faz o que quer. Quem é filho de Deus, obedece a Deus. Mesmo com vontade de fazer alguma coisa. Mesmo com vontade de fazer alguma coisa. Olha só, irmão, lá em Gálatas capítulo 5, vai dizer que o Espírito de Deus produz amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, delicadeza, humildade, mansidão e domínio próprio. Olha o que o Espírito Santo produz. Se eu e você somos guiados pelo Espírito de Deus, então o que ele vai produzir? Tudo isso. Aí eu estou até com vontade, um exemplo aqui. Eu tô com vontade de beber. Mas quem é que está em mim? O Espírito Santo. E o Espírito de Deus, ele produz o que em mim? Domínio próprio. Não vou. Hoje eu não sou mais criatura, eu sou filho. Criatura faz a vontade da carne. Filho faz a vontade do pai. Não vou. Isso. Olha aí. A vontade some rápido. Rapaz, eu vontade, meu, de pegar aquele cara lá meu, e meter o soco naquele cara. Tu é doido, mas esse cara tá defamando muito meu nome. Eu dou vontade de ir lá e quebrar aquele cara, irmão. Opa! Quem tem essas atitudes é quem é criatura, sei ou não? Só que o filho de Deus agora, quem é filho de Deus, ele tem o que agora? Humildade e mansidão. Pai, eu entrego fulano na tua mão, fulano está encapetado. Meu Deus. Não? Isso. Carrega paz, irmão. né? Carrega paz. Vamos lá, irmão. Eu já estou encerrando aqui, ó. Olha só, vamos lá. Jesus leva Pedro, João e Tiago para cima do monte. Deixa outros no pé do monte. Jesus agora está com a sua alma angustiada. Diz assim, ó, ficai aqui, vigiai comigo enquanto eu vou ali. Jesus ora 1 hora, quando volta, encontra os discípulos como dormindo. Jesus diz, epa, acorda, irmão, vamos vigiar, vamos orar. Jesus volta, passa mais 1 hora, volta, onde eles estão dormindo. Poxa, não dá, irmão, vamos orar, irmão. Nós viemos para o monte, foi para orar, irmão. Olha, Deus. Aí Jesus volta de novo, passa mais 1 hora, 3 horas orando. Quando volta, os caras dormindo. Jesus, basta, irmão. Bora. Aquele que vai me trair está vindo aí. Já para não cair em tentação. Só que quando ele desce do monte, lá vem o traidor, lá vem os soldados com porrete, com espada, com um chicote. Aí olha só como é que agora os discípulos de Cristo vai resolver a parada. Pedro puxa a espada, vai